Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase de Napoleon Hill parece simples. Mas você já parou para pensar quão profundamente inquietante ela pode ser? Porque se isso é verdade, se tudo em que você acredita pode se tornar realidade, então, o que está te impedindo? Falta de sorte? Falta de tempo? Ou talvez, falta de disciplina? Hill acreditava que o verdadeiro segredo do sucesso não estava no gênio, na sorte ou no tempo disponível, mas na disciplina. Aquela força invisível e muitas vezes subestimada que separa aqueles que chegam ao topo daqueles que permanecem estagnados. A maioria das pessoas acredita que precisa de inspiração para agir. Mas o que Napoleon Hill aprendeu ao observar líderes, inventores e empreendedores é que a inspiração é passageira, enquanto a disciplina é o motor que mantém o impulso mesmo quando o combustível da motivação se esgota. E é precisamente aqui que tantas pessoas tropeçam. Elas esperam se sentir prontas, energizadas ou confiantes para começar, sem perceber que o verdadeiro progresso nasce da ação e não do entusiasmo momentâneo. Quantas vezes você sentiu aquela onda de impulso para começar algo grandioso? Um novo projeto, um hábito saudável, um sonho que finalmente parecia ao seu alcance. Mas bastaram alguns dias de fadiga, algumas distrações, ou uma simples falta de resultados imediatos para que tudo parasse. O entusiasmo desapareceu e a sensação de fracasso retornou. É uma cena comum, repetida em milhões de lares todos os dias. O problema não é a falta de potencial, mas sim a falta de consistência. Disciplina é o que transforma intenções em conquistas. É o que faz você acordar cedo mesmo quando seu corpo implora por outros 5 minutos de sono. É o que faz você continuar estudando quando o resto do mundo está relaxando. É o que te mantém em movimento mesmo sem garantias de sucesso. Napoleon Hill afirmou que o sucesso é uma ciência exata. Se você aplicar as leis corretamente, o resultado virá. E uma dessas leis é simples. Quem age com disciplina alcança o que deseja. Para ele, disciplina não era rigidez, mas liberdade. A liberdade de não ser refém das próprias emoções, da preguiça ou da procrastinação. Quando você se compromete com algo e cumpre, mesmo que ninguém mais veja, você fortalece um músculo invisível dentro de si, a autoconfiança. E essa autoconfiança é a pedra angular de todo sucesso duradouro. Um exemplo poderoso é o de Thomas Edison, o homem que falhou mais de 1000 vezes tentando inventar a lâmpada elétrica, 1000 tentativas. Imagine quantas pessoas teriam desistido na 10ª, ou talvez na 100ª. Edison não continuou porque estava animado, ele continuou porque era disciplinado. Cada tentativa frustrada era um passo calculado em direção à descoberta. Quando perguntado como conseguiu persistir, ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes, apenas encontrei 1000 maneiras que não funcionam." Essa mentalidade é um reflexo da disciplina em sua forma mais pura. Agir com constância, mesmo quando o mundo chama isso de teimosia. Agora considere, quantos projetos você abandonou no meio do caminho porque os resultados não vieram rápido o suficiente? Quantos sonhos morreram porque você se convenceu de que não era a hora certa? Essa espera pelo momento perfeito é uma armadilha. Hill defendia que o momento certo não existe. Ele é criado através da ação disciplinada. Cada pequeno passo dado hoje, mesmo sem motivação, é um tijolo que constrói o castelo dos seus futuros resultados. O que destrói a maioria das pessoas não é a dificuldade, é a inconsistência. Napoleon Hill vivenciou isso em primeira mão durante a Grande Depressão. Sua família estava à beira da miséria. Ele não tinha dinheiro, apoio e nenhuma garantia de que seu trabalho teria sucesso. Qualquer um teria desistido, mas ele decidiu escrever. Todos os dias, religiosamente. Ele acordava cedo, sentava-se à sua mesa e escrevia, mesmo sem saber se alguém leria suas palavras. Foi assim, em meio à escassez e ao desespero, que nasceu Pense e Enriqueça, o livro que mudaria sua vida e a de milhões de pessoas em todo o mundo. Hill não esperou que as circunstâncias melhorassem.
Ele usou a disciplina para criá-las. Ele sabia que toda vez que falhamos em agir porque não estamos com vontade, estamos treinando nossa mente para desistir. E toda vez que agimos mesmo sem querer, estamos treinando nossa mente para vencer. A diferença entre aqueles que alcançam e aqueles que apenas sonham reside neste detalhe quase invisível: continuar, mesmo sem energia. Os seres humanos são movidos por hábitos, e os hábitos são moldados pela disciplina. O cérebro aprende a confiar em você quando percebe que suas palavras se transformam em ações consistentes. A neurociência moderna confirma o que Hill intuiu décadas atrás. A disciplina literalmente muda a estrutura do cérebro. A repetição de ações conscientes fortalece a parte responsável pelo autocontrole, o córtex pré-frontal, tornando mais fácil resistir a tentações, manter o foco e concluir tarefas. É como se toda vez que você cumpre uma promessa a si mesmo, o cérebro registrasse: ele é confiável. E esse registro muda tudo. Talvez hoje você se sinta cansado, preso em um ciclo de tentativas e abandonos, acreditando que lhe falta sorte, tempo ou apoio. Mas a verdade é que o que lhe falta é continuidade. Hill demonstrou que a disciplina é o alicerce sobre o qual qualquer transformação real é construída. Mesmo quando o mundo parece estar desmoronando, é sua capacidade de manter o rumo que define se você será lembrado como alguém que desistiu ou como alguém que persistiu até a vitória. O segredo não é fazer muito, é fazer sempre. Um passo de cada vez. Uma escolha disciplinada por dia. O sucesso não é o resultado de um único salto gigante, mas de milhares de pequenos passos dados com propósito, mesmo quando ninguém está olhando. Hill aprendeu e provou que a disciplina é a ponte entre quem você é agora e quem você quer se tornar. E é essa ponte que você deve cruzar com coragem, consistência e fé naquilo que está construindo. Porque no final, é isso que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente vivem seus sonhos. Napoleon Hill disse que o maior inimigo do homem não vive do lado de fora, mas dentro de sua própria mente. É esse inimigo que sussurra silenciosamente frases como "não hoje", "isso não vai funcionar", "eu não sou bom o suficiente". E o mais curioso é que a maioria das pessoas acredita nessas vozes. Elas não são destruídas pelas circunstâncias, mas pela falta de controle sobre as próprias emoções. Hill chamou isso de falta de disciplina emocional, o poder de se controlar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Pense em quantas decisões você tomou impulsionado pela raiva, ansiedade ou medo. Quantas vezes, por impulso, você disse algo que não queria dizer, desistiu de algo importante ou tomou um caminho apenas para se arrepender depois. A verdade é que não são as emoções que nos destroem, mas o fato de as deixarmos assumir o controle. A disciplina emocional é precisamente o oposto disso. É a arte de permanecer calmo enquanto tudo ao seu redor parece caótico. É a capacidade de reagir com consciência e não por instinto. Hill acreditava que o autodomínio era o primeiro passo para o sucesso, porque sem ele, o homem se torna prisioneiro dos próprios sentimentos. Ele dizia que quem não governa a si mesmo nunca governará nada. E a ciência hoje confirma essa visão. Pesquisas da Universidade de Harvard revelam que pessoas com maior capacidade de regular emoções negativas possuem níveis mais elevados de bem-estar, relacionamentos mais saudáveis e, curiosamente, mais estabilidade financeira. Elas tomam decisões baseadas na clareza, não em impulsos. Mas o curioso é que ninguém nasce emocionalmente disciplinado. É um treinamento. É como fortalecer um músculo interno, um músculo invisível chamado autocontrole. Hill acreditava que toda vez que você escolhe agir com calma diante de um desafio, você está fortalecendo esse músculo. E toda vez que você reage impulsivamente, você o está enfraquecendo. Ele costumava dizer que a pessoa verdadeiramente forte não é aquela que derrota os outros, mas aquela que derrota a si mesma. Um exemplo notável disso é a história de Abraham Lincoln. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele enfrentou falências, derrotas políticas e tragédias pessoais.
Perdeu a mulher que amava, perdeu eleições, perdeu dinheiro, mas não perdeu o autocontrole. Mesmo nos momentos de maior desespero, Lincoln manteve a calma e a serenidade. Quando todos esperavam uma reação explosiva, ele respondeu com reflexão. E foi essa capacidade de autocontrole que o transformou em um dos líderes mais respeitados da história. Agora, imagine o oposto. Pessoas que vivem à mercê de suas emoções. Elas desistem na primeira dificuldade, reagem com raiva, tomam decisões financeiras precipitadas ou se envolvem em discussões inúteis apenas para aliviar a frustração momentânea. No curto prazo, parece natural, mas no longo prazo, isso cria uma vida de arrependimentos. A disciplina emocional não elimina o que você sente. Ela ensina você a usar essas emoções como combustível e não como veneno. Hill vivenciou isso brutalmente. Durante um dos momentos mais críticos de sua vida, após perder o apoio financeiro de seus investidores e ver o sustento de sua família ameaçado, ele caiu em profunda angústia. Tudo indicava que seria o fim. Mas, em vez de se render ao desespero, ele decidiu transformar a dor em ação. Ele se sentou para escrever, mesmo com o coração pesado, mesmo sem esperança, mesmo sem resultados imediatos. Foi durante esse período, dominado pela turbulência emocional, que algumas de suas ideias mais poderosas sobre fé e persistência nasceram. Hill provou com sua própria vida que o controle emocional é a chave que separa aqueles que afundam daqueles que usam o caos como trampolim. E talvez isso soe familiar, porque todos nós, em algum momento, sentimos o peso da dúvida, da culpa, da raiva, da ansiedade. Mas o que você faz nesses momentos define seu destino. Quando tudo parece perdido, o impulso natural é parar, desistir, recuar. No entanto, Hill afirmava que é precisamente nesse momento que o ser humano precisa ser maior que suas emoções. É preciso pausar, respirar fundo e perguntar a si mesmo: essa decisão me aproxima ou me afasta daquilo que quero construir? Essa pergunta simples, repetida com atenção, muda a trajetória da vida de alguém. Não é por acaso que estudos modernos em psicologia positiva mostram que pessoas que praticam essa pausa, esse intervalo consciente entre o estímulo e a reação, alcançam níveis mais altos de sucesso pessoal e profissional. Isso acontece porque elas não são guiadas por impulsos, elas respondem, não reagem. E essa é a essência da disciplina emocional. Napoleon Hill também alertava contra os sabotadores sutis, aquelas vozes externas que parecem inofensivas, mas corroem sua força de vontade. Pessoas que dizem, você está se esforçando demais, relaxe um pouco, não leve tudo tão a sério. Essas são frases aparentemente gentis que, na verdade, alimentam o hábito da autossatisfação. Hill chamava isso de o culto ao conforto, a perigosa tendência de evitar o desconforto a todo custo. E é precisamente esse conforto que destrói o crescimento. Ele insistia que a verdadeira maestria emocional surge quando você é capaz de agir corretamente, mesmo quando tudo dentro de você clama pelo contrário. Quando a mente diz, pare, mas o propósito diz, continue. Quando a emoção diz, revide, mas a sabedoria diz, espere. Essa força interior, quando cultivada, transforma completamente a maneira como você encara a vida. Cada vez que você consegue agir com calma em um momento de tensão, você vence uma batalha interna. Cada vez que você escolhe a paciência em vez da impulsividade, a fé em vez da dúvida, o foco em vez da distração, você está treinando seu cérebro para responder de forma diferente. Isso não é apenas filosofia, é neurociência. O cérebro se remodela através da repetição. Cada resposta disciplinada cria uma nova conexão neural, e cada nova conexão reforça sua capacidade de manter o controle no futuro. Hill sabia que a disciplina emocional é o coração de todas as outras formas de disciplina. Sem ela, qualquer plano desmorona à primeira tempestade. Mas com ela, mesmo os maiores desafios se tornam degraus. Ele dizia que ninguém fracassa enquanto permanecer sereno e agir com propósito.
Essa serenidade é poder. Se hoje você enfrenta um momento difícil, uma perda, uma decepção, uma dúvida, lembre-se de que não é o tamanho do problema que determina o resultado, mas o controle que você exerce sobre si mesmo diante dele. Hill provou que é possível transformar dor em propósito, medo em ação, raiva em direção. E cada vez que você faz isso, você não apenas resolve um problema, você se torna mais forte, mais preparado, mais senhor de si. Porque no fim das contas, o verdadeiro sucesso começa quando você domina o único território que ninguém mais pode controlar: sua própria mente. Napoleon Hill costumava dizer que disciplina sem direção é apenas esforço desperdiçado. E ele estava certo. É como remar com força em um barco sem leme. Você se cansa, se esforça, mas permanece no mesmo lugar. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Fazem muito, trabalham duro, se dedicam, mas não sabem exatamente para onde estão indo. Por causa disso, sentem-se exaustas e frustradas, acreditando que lhes falta sorte ou talento, quando, na verdade, o que lhes falta é clareza. Hill acreditava que a clareza é o combustível da disciplina. É o que dá sentido ao sacrifício, o que transforma o simples ato de acordar cedo em um passo com propósito. Ele frequentemente dizia que aqueles que não sabem o que querem acabam sendo arrastados pelos desejos dos outros. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Vivem vidas ocupadas, mas não produtivas. Fazem listas, correm contra o tempo, mas nunca se sentem mais próximas de seus sonhos. A ausência de direção transforma qualquer esforço em fadiga, e a fadiga prolongada leva à desistência. A clareza é a luz que guia esse caminho. Quando você sabe exatamente o que quer e por que quer, mesmo os dias mais difíceis ganham sentido. Os irmãos Wright são um exemplo perfeito disso. Não tinham dinheiro, apoio político e enfrentaram o descrédito de toda a comunidade científica. Mas tinham uma visão clara: fazer o homem voar. Essa clareza os manteve firmes através de cada fracasso, cada queda, cada risada de zombaria. Não era teimosia, era propósito. Hill admirava profundamente essa determinação, pois ela refletia exatamente a mentalidade que ele defendia. A disciplina não nasce da obrigação, ela nasce da compreensão do próprio destino. A clareza também era o segredo de Hill. Em seus diários, ele escrevia metas detalhadas, quase como se estivesse descrevendo cenas de um filme que ainda não havia acontecido. Ele lia essas metas em voz alta todos os dias, com convicção, visualizando a vida que queria viver. Por anos, uma frase se repetia em suas anotações: inspirar milhões a descobrir o poder da mente. Era um compromisso pessoal e inabalável. Mesmo quando estava sem um tostão, mesmo quando ninguém acreditava nele, essa clareza o mantinha em frente. Era como se sua mente já tivesse visto o destino antes que seu corpo o alcançasse. Quantas vezes você já disse a si mesmo: quero ser mais feliz, quero ter sucesso, quero ter mais dinheiro? Essas frases não alcançam nada, porque são vagas. O cérebro não sabe o que fazer com ideias imprecisas. Hill dizia que metas vagas produzem resultados vagos. O primeiro passo é dar forma concreta ao seu desejo. Não basta querer ser rico. Você precisa saber quanto quer ganhar, como, em que prazo, e o que está disposto a fazer por isso. Essa clareza cria uma pressão interna positiva, uma força invisível que puxa a mente na direção certa. Quando Hill perguntava às pessoas qual era o propósito delas, poucos sabiam responder com precisão. A maioria dizia o que não queria. Não quero fracassar, não quero sofrer, não quero perder dinheiro. Mas isso não é um propósito, é medo disfarçado. A clareza exige coragem, porque força você a olhar para dentro e admitir o que realmente deseja. E muitas vezes, isso vai contra o que a sociedade espera de você. Hill sabia disso e dizia que a maioria das pessoas prefere a confusão à responsabilidade de escolher. Mas aqueles que escolhem com clareza, com convicção, libertam-se do caos e encontram poder. Imagine agora alguém que acorda todos os dias sem saber por que se levanta da cama. O corpo vai, mas a mente resiste.
A rotina se torna automática, sem propósito. É assim que nascem o tédio e a exaustão. Mas quando existe um porquê forte o suficiente, tudo muda. Acordar cedo deixa de ser um sacrifício e se torna um passo em direção a algo significativo. Hill dizia que a clareza transforma a disciplina em devoção. O mesmo esforço que antes parecia pesado se torna leve, porque você entende a razão. Ele também acreditava que clareza e fé andam de mãos dadas. Quando você visualiza algo com vividez e emoção, começa a acreditar que é possível. E a crença é a faísca que mantém a disciplina viva. Hill repetia suas metas diariamente como afirmações, não porque fosse supersticioso, mas porque sabia que o cérebro aprende pela repetição. Ele dizia que a repetição é o instrumento pelo qual o desejo se transforma em convicção. E quando a convicção se instala, a dúvida perde seu poder. Essa ideia se reflete em tudo o que vemos no mundo real. Pense nas pessoas que você admira, aquelas que parecem ter uma força inesgotável. Elas não são movidas apenas pela disciplina ou pela necessidade. Elas são movidas por um propósito emocional. É por isso que grandes atletas treinam até a exaustão e ainda dizem que amam o que fazem. É por isso que empreendedores reiniciam dezenas de vezes e artistas passam noites sem dormir criando. A paixão fornece energia e a disciplina direciona essa energia. Um sem o outro não funciona. Hill dizia que, sem paixão, a disciplina se transforma em resistência, e resistir por muito tempo é insustentável. Quando você vive fazendo o que não ama, o corpo obedece, mas a alma se rebela. É por isso que tantas pessoas acordam cansadas, mesmo antes de o dia começar, sentindo que estão sempre correndo, mas sem chegar a lugar algum. Não é falta de esforço, é falta de conexão. Elas estão tentando sustentar uma vida que não representa quem elas realmente são. E talvez este seja o ponto onde a maioria das pessoas se perde. Elas buscam motivação para continuar em caminhos que não as inspiram. Procuram técnicas para serem mais disciplinadas, quando o que realmente precisam é se reconectar com o que lhes dá sentido. Hill acreditava que se você precisa de força de vontade para fazer algo todos os dias, talvez esse não seja seu verdadeiro caminho. Porque quando há paixão, a vontade se torna automática. A disciplina não é mais um dever, é uma consequência natural de estar alinhado com o que você ama. Mas ele também sabia que descobrir essa paixão nem sempre é fácil. Às vezes, ela está soterrada sob anos de rotina, medo e obrigações. E assim, Hill propôs uma pergunta simples, mas poderosa. O que você faria todos os dias, mesmo que nunca fosse pago por isso? Essa pergunta revela onde reside seu verdadeiro poder. Porque a paixão genuína não depende de recompensa. Ela é autossuficiente, queima por dentro, e essa chama é o que alimenta a disciplina a longo prazo. Quando você encontra essa chama, tudo muda. As dificuldades continuam existindo, mas o significado se transforma completamente. O fracasso vira aprendizado, os obstáculos viram desafios, o esforço vira crescimento. Hill acreditava que a paixão dá à disciplina um propósito que a razão, por si só, não consegue sustentar. É por isso que pessoas apaixonadas parecem ter mais energia que as outras. Não é mágica, é alinhamento. O corpo se move na direção que a alma escolheu. Talvez o maior erro que as pessoas cometem seja tentar forçar a disciplina em algo que não as move. Hill mostrou que a verdadeira transformação começa quando você ousa perseguir o que realmente ama, porque a vida é muito curta para ser sustentada apenas pela obrigação. A disciplina constrói o caminho, mas é a paixão que torna a jornada valiosa. E quando você encontra esse equilíbrio, a consistência deixa de ser um fardo e se torna liberdade. A liberdade de viver fiel a quem você é, de transformar o trabalho em um chamado e a rotina em uma expressão de si mesmo. Hill chamou isso de disciplina da alma, uma que não precisa ser imposta, porque nasce de dentro e floresce em tudo o que você faz. A disciplina é o fio invisível que costura cada conquista, o elo entre o que você sonha e o que você realiza. Não é talento, nem sorte, nem circunstância.
É o compromisso silencioso de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Quando se une à clareza, ao controle emocional e à paixão, ela se torna uma força imbatível. E é essa força que transforma pessoas comuns em seres extraordinários. Se este conteúdo ressoou com você, saiba que este é apenas o começo da sua jornada. No próximo vídeo, você subirá mais um passo na sua evolução da sabedoria. Mais um avanço em direção a se tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui e espero ver você no próximo vídeo.